Acordei às 5 da manhã naquele dia. Não porque o alarme tocou, mas porque não consegui dormir direito. Sabe quando você fica naquela ansiedade boa, aquela expectativa que faz seu estômago revirar? Era minha formatura. 6 anos de luta, de noites em claro, de abrir mão de tanta coisa. Engenharia biomédica na USP não era brincadeira. E eu tinha chegado até ali. Passei 2 horas me arrumando. Escolhi um vestido azul marinho que tinha comprado especialmente para aquele dia. Gastei uma fortuna que mal podia no salão. Fiz as unhas. Queria estar bonita. Queria que minha mãe olhasse para mim e sentisse orgulho. Queria que meu pai me abraçasse forte, daquele jeito desajeitado dele, e dissesse que valeu a pena. Queria ver meus irmãos tirando foto comigo, zoando como sempre faziam. A cerimônia seria às 3 da tarde no Teatro Municipal de São Paulo. Confirmei com minha mãe pelo menos umas 5 vezes na semana anterior. Vai ser dia 15, mãe, sábado, 3 da tarde. Ela sempre respondia "Tá bom, filha", meio automático, mas eu acreditava. Precisava acreditar. Mandei o endereço no grupo da família, avisei que tinha reservado lugares para eles nas primeiras fileiras. Meu irmão Lucas deixou o áudio no visto. Minha irmã Amanda reagiu com um joinha. Papai nem abriu a mensagem. Cheguei 2 horas antes, como mandavam as instruções. O teatro estava lindo, decorado com as cores da universidade, cheio de flores. Via meus colegas chegando com as famílias inteiras, avós, tios, crianças. Todo mundo animado, tirando foto, comemorando. Fiquei ali parada na entrada, olhando para o celular a cada 2 minutos. Nada. 2h30. Mandei mensagem no grupo. Vocês já estão chegando? Ninguém respondeu. 3 horas. A cerimônia ia começar. Senti um aperto no peito que quase me fez sair correndo. Liguei para minha mãe. Chamou, chamou, chamou. Caixa postal. Liguei pro meu pai. Desligou na minha cara. Tentei o Lucas. Nada. Amanda. Nada. Sentei na cadeira que tinham separado pra gente nos bastidores e fiquei olhando pro chão. As lágrimas começaram a cair e eu nem tentei segurar. Minha colega Beatriz veio até mim preocupada. Rafa, que foi? Tá tudo bem? Eu só consegui balançar a cabeça. Não tava nada bem. Quando anunciaram meu nome, levantei com as pernas bambas. Subi no palco sozinha. Peguei meu diploma sozinha. Sorri pra foto sozinha. Olhei pra plateia e vi só cadeiras vazias onde minha família deveria estar. Todas aquelas cadeiras que eu tinha reservado com tanto cuidado, vazias. O diretor do curso apertou minha mão e disse algo que não ouvi. Meu ouvido zunia. Voltei pro lugar e fiquei lá, segurando o diploma que tinha me custado 6 anos da minha vida, sentindo um vazio tão grande que parecia que iam me engolir. Vi outras pessoas chorando de emoção nos braços dos pais, tirando 1000 fotos, comemorando. Eu só queria sumir. Depois da cerimônia, fui direto pro banheiro. Tranquei a porta de uma cabine e desabei. Chorei tudo que tinha segurado durante aquelas 2 horas. Chorei de raiva, de tristeza, de humilhação. Como eles puderam? Como a minha própria família, a gente que eu mais amava no mundo, tinha simplesmente me deixado sozinha no dia mais importante da minha vida. Quando saí, já era quase noite. O teatro estava vazio. Peguei um Uber para casa, ainda de vestido e salto, com o diploma embaixo do braço e a maquiagem borrada. O motorista tentou puxar conversa. Formatura, é? Eu só murmurei um é. Ele percebeu que eu não queria falar e ligou o rádio. Cheguei no meu apartamento, aquele kitnet minúscula que eu dividia com 2 colegas perto da Paulista, e deitei na cama sem tirar a roupa. Peguei o celular. 14 mensagens não lidas. Abri o grupo da família. Meu coração deu um pulo de esperança idiota. Talvez eles tivessem explicado, pedido desculpas, aconteceu alguma emergência. Mas não. Era minha mãe falando sobre uma promoção no mercado. Meu pai comentando o jogo do Corinthians. Lucas mandando meme. Amanda mostrando a unha que tinha feito. Ninguém, absolutamente ninguém tinha mencionado minha formatura. Era como se o dia nem tivesse existido para eles. Joguei o celular longe e fiquei olhando pro teto. Naquele momento, tomei uma decisão. Não ia mais correr atrás. Não ia mais implorar atenção. Não ia mais me humilhar esperando que essa gente me visse. Tinha passado a vida inteira tentando provar que eu era boa o suficiente, inteligente o suficiente, digna o suficiente de um pouco do amor deles. E onde isso tinha me levado? Para um teatro vazio, chorando sozinha no dia que deveria ser de celebração. Sequei as lágrimas, levantei, tirei aquele vestido azul e joguei no fundo do armário. Nunca mais ia usar aquela coisa. Calcei o pijama mais velho que tinha, fiz um miojo e comi em silêncio.
Não postei nada nas redes sociais. Não liguei pra ninguém. Só fui dormir com o diploma jogado em cima da escrivaninha, ainda dentro daquele estojo de veludo que agora me parecia vazio de significado. Os dias seguintes foram estranhos. Continuei indo pro laboratório como sempre, trabalhando na minha pesquisa, fingindo que estava tudo normal. Minhas colegas sabiam que algo tinha acontecido na formatura, mas não insistiam. Beatriz me abraçou forte na segunda-feira e disse só: "Quando você quiser conversar, eu tô aqui." Agradeci e mudei de assunto. Mergulhei no trabalho de um jeito obsessivo. Minha pesquisa sobre biomateriais aplicados à regeneração óssea tinha começado no segundo ano da faculdade e se tornado minha tese de conclusão. Era técnica, complexa. Exigia horas e horas no laboratório fazendo testes, anotando resultados, recomeçando quando algo dava errado. Mas era minha. Ninguém tinha me dado aquilo. Eu tinha construído cada pedaço daquele projeto com minhas próprias mãos. O professor orientador, Dr. Henrique, sempre dizia que meu trabalho tinha potencial real de aplicação. "Rafaela, isso aqui pode revolucionar tratamentos ortopédicos", ele falava, ajeitando os óculos. Eu sorria, agradecia, mas no fundo nunca levei muito a sério. Achava que era só jeito dele de me incentivar. 3 meses antes da formatura, ele tinha me chamado na sala dele. "Rafa, vou te inscrever no Prêmio Nacional de Inovação em Biotecnologia. Seu trabalho merece." Eu tinha dado de ombros. "Tá, professor, mas não espero nada, não." Já tinha participado de algumas competições acadêmicas antes e nunca tinha dado em nada. Sempre ficava entre os finalistas, recebia um certificadinho bonito e era isso. Uma semana depois da formatura, recebi um e-mail. Assunto: resultado final. Prêmio Nacional de Inovação em Biotecnologia. Meu coração nem acelerou. Abri esperando o "agradecemos sua participação" de sempre. Mas não era isso. "Prezada Rafaela Cristina Santos, é com imenso prazer que comunicamos que sua pesquisa Desenvolvimento de Biomaterial Compósito para Regeneração Óssea Acelerada foi selecionada como vencedora do Prêmio Nacional de Inovação em Biotecnologia 2024, categoria Jovem Pesquisador." Li 3 vezes. 4. 5. Não estava entendendo. Continuei lendo. O prêmio inclui incentivo financeiro de R$ 800 mil, para a continuidade da pesquisa, além de bolsa integral para mestrado. R$ 800 mil. Eu, que morava num kitnet apertado, que comia miojo 4 vezes por semana, que tinha acabado de me formar com um monte de dívida de empréstimo estudantil. R$ 800 mil. Saí correndo da biblioteca onde estava e fui direto para o laboratório. Dr. Henrique estava lá. Professor, eu ganhei!" Ele tirou os óculos, limpou com a camisa, botou de volta. "Ganhou o quê, Rafa?" "O prêmio, o nacional. Eu ganhei." O homem, que sempre foi sério e contido, me pegou num abraço apertado. "Eu sabia. Sabia que você ia conseguir. Seu trabalho é excepcional, Rafaela." Quando ele me soltou, estava com os olhos vermelhos. Aquilo me pegou. Meu próprio orientador chorando de orgulho por mim e minha família. Bem, nem tinha aparecido para me ver pegar o diploma. A cerimônia de premiação seria dali 2 dias, numa terça-feira à noite em Brasília. A organização pagava passagem e hotel. Fiquei num hotel melhor do que qualquer lugar que já tinha ficado na vida. Quarto com cama king size, banheira, vista bonita. Parecia irreal. Na noite da premiação, coloquei o mesmo vestido azul da formatura. Tinha lavado ele, passado com cuidado. Pensei em jogar fora, mas seria desperdício. Quando me olhei no espelho do hotel, tive que admitir, eu estava bonita. E mais que isso, eu estava ali porque era boa, porque tinha trabalhado duro, porque merecia. O evento foi no centro de convenções, cheio de gente importante, pesquisadores, professores renomados, empresários da área de biotecnologia. Me senti uma impostora no começo, mas quando chamaram meu nome e subi no palco, algo mudou. Falei sobre minha pesquisa por 10 minutos. Expliquei a metodologia, os resultados, as aplicações práticas. A plateia aplaudiu de pé. Recebi o troféu, um cheque simbólico gigante com o valor, e tive que dar entrevista para 3 jornalistas diferentes. Como se sente sendo tão jovem e já com uma descoberta tão relevante? Quais seus próximos passos? O que te inspirou? Respondi tudo com calma, profissional. Mas quando uma jornalista perguntou, "Sua família deve estar muito orgulhosa."
Travei por uns segundos. Sim, com certeza. Menti. Que mais eu ia dizer? O que eu não esperava era que o prêmio ia sair em rede nacional. Na quinta-feira de manhã, 2 reportagens. Uma no Jornal da Globo e outra no SBT. Jovem pesquisadora de São Paulo revoluciona tratamento ósseo e leva prêmio de R$ 800 mil. Minha foto gigante na tela, segurando o troféu, sorrindo. As matérias falavam sobre minha pesquisa, mostravam imagens do laboratório, tinha até entrevista com o doutor Henrique dizendo que eu era uma das alunas mais brilhantes que ele já tinha orientado. Meu celular explodiu. Mensagens de colegas da faculdade, professores, gente que eu nem falava há anos. Rafa, vi você na TV! Parabéns! Que orgulho! Beatriz ligou chorando. Amiga, você é foda demais! Até ex-namorado mandou mensagem. E minha família? Silêncio absoluto a manhã inteira. Eu sabia que tinham visto. Impossível não ter visto. A reportagem passou no horário nobre. Mas nada. Nenhum parabéns no grupo da família. Até que, no final da tarde, meu celular começou a vibrar. Ligação da mãe. Recusei. Ligação de novo. Recusei. Mensagem de áudio. Outra. Outra. Quando parei de contar, eram 14 áudios. Olhei para aquela tela, para os ícones azuis de áudio enfileirados, e senti algo estranho no peito. Não era raiva, não era tristeza. Era tipo... nada. Uma frieza que eu nunca tinha sentido antes quando se tratava da minha mãe. Cliquei no primeiro áudio sem ouvir. Vi a duração, 3 minutos e 20 segundos. O segundo, 2 minutos e 40. Ela tinha mandado quase meia hora de áudio, provavelmente chorando, se justificando, inventando desculpas sobre a formatura. Não deu pra ir. Já conseguia ouvir a voz dela dizendo isso. Mas eu não ouvi. Nenhum. Simplesmente fechei o WhatsApp e joguei o celular no sofá. Sentei na varanda do meu kitnet apertado, acendi um cigarro, tinha voltado a fumar depois da formatura, e fiquei olhando para a cidade. São Paulo barulhenta, cinza, cheia de gente indo e vindo. Pensei em quanto tempo eu tinha passado esperando um pouco de atenção dessa família. Quanto eu tinha me anulado, diminuído meus sonhos, pedido desculpas por existir. E agora que eu tinha conquistado algo gigante, algo que ia mudar minha vida inteira, eles apareciam. Não porque se importavam comigo, mas porque tinha dinheiro envolvido, porque tinha virado notícia, porque agora eu era conveniente. Apaguei o cigarro, peguei o celular de novo e bloqueei minha mãe. Bloqueei meu pai. Bloqueei meus irmãos. Um por um. Metodicamente, sem hesitar. Depois mudei meu número e só passei pro pessoal da faculdade, pro trabalho, pras minhas amigas. Se quisessem me procurar, iam ter que se esforçar. E mesmo assim, eu não estava prometendo nada. Levou 3 semanas até minha mãe descobrir meu novo número. Não sei como conseguiu, provavelmente ligou para alguém da família do meu pai, alguma prima distante que ainda tinha contato comigo no Facebook. A ligação veio num domingo de manhã. Eu estava tomando café, lendo artigos sobre a aplicação do meu biomaterial, quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Rafa? Rafaela, filha, graças a Deus. Eu tô tentando falar com você faz semanas. Por que você me bloqueou? Por que mudou de número? A voz da minha mãe, chorosa, desesperada. Fiquei em silêncio uns 5 segundos, só respirando. Podia sentir ela esperando do outro lado da linha, ansiosa pela minha resposta, pela minha absolvição. Como conseguiu meu número? Perguntei, a voz saindo mais fria que eu esperava. Isso importa? Filha, eu preciso conversar com você. Você não ouviu meus áudios, não respondeu nada, sumiu. Tô preocupada. Preocupada. Dei uma risada curta, sem humor. Preocupada, repeti. Certo. Rafa, sobre a formatura, não deu pra ir, filha. Você precisa entender. Desliguei. Simples assim. Desliguei na cara dela, bloqueei o número novo e voltei pro meu café. Minha mão tremia um pouco segurando a xícara, mas não era de tristeza. Era raiva mesmo. Raiva de ela achar que eu ia engolir qualquer desculpa furada que inventasse. Raiva de ela aparecer só depois do dinheiro. Raiva de eu ter esperado tanto tempo que essa gente me validasse. 2 horas depois, campainha. Levantei achando que era entrega, algum pedido que tinha feito no iFood. Abri a porta e quase caí para trás. Minha irmã Amanda, parada ali, maquiada, de saltinho, segurando uma sacola da Cacau Show. Oi, maninha!
ela disse, tentando sorrir. Trouxe chocolate, aquele que você gosta, lembra? Fiquei só olhando para ela, parada na porta. Amanda, que não respondia minhas mensagens há meses. Amanda, que deixou meu convite para a formatura no visto. Amanda, que agora aparecia na minha casa com um bombom como se fôssemos melhores amigas. O que você quer? Perguntei direto. O sorriso dela vacilou. Poxa, Rafa, que jeito é esse? Vim visitar minha irmã. A gente não se vê faz um tempão. Não se vê porque você nunca quis me ver. Até eu virar notícia na TV. Não é assim. Olha, eu sei que você tá chateada por causa da formatura, mas a gente teve um problema, sério. Não conseguimos ir. Que problema? Cortei. Que problema foi tão grave que nenhum de vocês conseguiu me mandar uma mensagem, uma ligação, qualquer coisa? Ela abriu e fechou a boca, procurando palavras. Foi uma coisa do papai. Ele não estava bem. A gente teve que levar ele no hospital. Mentira, falei, olhando direto nos olhos dela. Se fosse verdade, vocês teriam me avisado. Se fosse verdade, teria aparecido no grupo da família. Mas o que tinha no grupo naquele dia? Mãe falando de promoção de mercado. Pai comentando futebol. Você mostrando unha. Para de me achar idiota, Amanda. Vi as lágrimas começarem a se formar nos olhos dela. Aquela técnica de sempre. Chorar para ganhar empatia, para fazer o outro se sentir culpado. Funcionava direitinho com nossos pais quando ela queria alguma coisa. Mas comigo, não mais. Você não vai me deixar entrar? Ela tentou, a voz falhando. Não, pode ir embora. Rafa, pelo amor de Deus, somos irmãs, família. Você não pode simplesmente cortar a gente assim. Dei um passo para frente e ela recuou um pouquinho. Família aparece. Família se importa. Família não te deixa sozinha no dia mais importante da sua vida, e depois aparece só porque você ganhou dinheiro. Vocês não são minha família, Amanda. Vocês são estranhos que compartilham meu sangue, e eu não devo nada para estranhos. Fechei a porta na cara dela antes que pudesse responder. Encostei nela por dentro, ouvindo o barulho dos saltos dela se afastando pelo corredor. Só então percebi que estava tremendo inteira, mas era diferente. Não era aquele tremor de choro, de dor. Era tipo alívio misturado com medo. Alívio de finalmente ter dito, de ter colocado para fora tudo que tinha engolido a vida inteira. Medo de estar fazendo a coisa errada, de ser a vilã da história, de me arrepender depois. Liguei para Beatriz. Ela atendeu no segundo toque. E aí, Rafa? Contei tudo. A ligação da minha mãe, a visita da Amanda, o que eu tinha falado. Quando terminei, fiquei esperando ela dizer que eu tinha exagerado, que família é família, que eu devia dar uma chance. Mas ela só disse: Você fez certo. Quem te ama de verdade não desaparece e volta só quando convém. Chorei. Finalmente chorei de verdade desde a formatura. E não era de tristeza, era de gratidão. Por ter amigos que me viam, por ter conseguido cortar o que me machucava. Por ter escolhido minha própria paz. Nos meses seguintes, tentaram mais vezes. Meu irmão Lucas apareceu no laboratório uma vez. Levei ele pra fora e falei na frente de todo mundo. Não me procura mais. Não somos nada um do outro. Ele ficou vermelho de vergonha e foi embora. Meu pai mandou uma carta mesmo, de papel, pro meu endereço antigo. Minha ex-colega de apartamento me repassou. Rasguei sem ler e joguei no lixo. Minha mãe foi a mais insistente. Tentou através de parentes, através de conhecidos, até apareceu na minha formatura do mestrado 2 anos depois. Vi ela entrando no auditório, procurando por mim com os olhos. Pedi pro segurança remover ela. Essa pessoa não é bem-vinda aqui, disse, vendo ele escoltar minha própria mãe pra fora enquanto ela gritava meu nome. Algumas pessoas achavam que eu era cruel. Mas é sua mãe, diziam. Você só tem uma família. Como se eu não soubesse. Como se eu não tivesse passado 25 anos tentando ser boa o suficiente para eles me amarem. Mas tinha gente que entendia. Dr. Henrique, que tinha perdido a família quando assumiu ser gay. Beatriz, que tinha sido abusada pelo padrasto e cortado o contato com a mãe que não acreditou nela. Meu namorado Daniel, que conheci no mestrado e que vinha de uma família disfuncional parecida com a minha. Você não tem que perdoar quem te machucou só porque são parentes. Ele me disse uma noite, enquanto a gente tomava vinho na sala do nosso apartamento. Nosso, porque eu tinha saído do kitnet, comprado um lugar melhor com o dinheiro do prêmio. Perdão não é obrigatório. Paz é. E eu tinha encontrado paz. Não foi fácil, não foi rápido. Fiz terapia, chorei muito, tive dias que quase cedi e liguei para minha mãe. Mas não cedi,
Mantive minha decisão. Mantive minha dignidade. Porque no final, aprendi uma coisa. Família não é quem tem seu sangue. Família é quem aparece, quem fica, quem comemora suas vitórias e chora suas derrotas, quem te respeita o suficiente para não te usar. E essas pessoas eu tinha encontrado. Só não eram as que eu nasci esperando que fossem. Daniel me pediu em casamento 3 anos depois que nos conhecemos. Foi simples, do jeito que eu queria. A gente estava numa trilha em Campos do Jordão, final de tarde, aquele frio gostoso, e ele parou no meio do caminho, tirou a aliança do bolso e disse: "Casa comigo?" Nem discurso elaborado, nem joelho no chão. Só ele, eu e aquela pergunta que mudou tudo. Obviamente eu disse sim. Chorei, ri. A gente ficou ali abraçado uns 10 minutos enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Era tudo que eu sempre quis. Alguém que me via de verdade, que respeitava minhas decisões, que não tentava me consertar ou mudar. Daniel conhecia minha história toda, sabia do corte com minha família, nunca me julgou por isso. Começamos a planejar o casamento assim que voltamos para São Paulo. Algo pequeno, intimista, só as pessoas que realmente importavam. Ia ser na casa de eventos de um sítio em Ibiúna, no máximo 50 convidados. Professores da universidade, amigos do trabalho, os pais do Daniel, que me tratavam como filha desde o primeiro dia, alguns primos distantes que eu tinha contato. Beatriz seria minha madrinha, obviamente. Ela chorou quando eu pedi. "Imaginei que você ia escolher uma prima ou sei lá", ela disse, enxugando as lágrimas. "Você é minha irmã de verdade, Bia, não uma prima que mal conheço." A gente se abraçou forte e senti uma gratidão enorme por ter encontrado ela. 3 meses antes do casamento, estava no salão de beleza fazendo teste de penteado. A dona do salão, Dona Márcia, uma senhora de uns 60 anos super carinhosa, estava prendendo meu cabelo de um jeito diferente quando perguntou: "E sua mãe, querida? Ela vem no teste de vestido amanhã?" Gelei por um segundo. "Não, Eu não tenho contato com minha mãe." Ela parou o que estava fazendo, me olhou pelo espelho com aqueles olhos cheios de pena. "Ai, filha, sinto muito." "Ela faleceu?" "Não, ela é viva. A gente só não se fala." O silêncio que veio depois foi pesado. Dona Márcia voltou a pentear meu cabelo, mas dava para sentir que ela ficou sem jeito. Essa era sempre a parte mais difícil, as perguntas sobre família, o espanto das pessoas quando descobriam. O julgamento velado, às vezes nem tão velado assim. Alguns dias depois, recebi uma mensagem no Instagram. Perfil que eu não conhecia, sem foto, nome genérico. "Rafaela, sou eu, sua mãe. Sei que você me bloqueou em tudo, mas por favor leia isso. Soube que você vai casar. Eu só queria te dizer que sinto muito por tudo, por não ter ido na sua formatura, por não ter sido a mãe que você merecia. Eu errei muito com você. Mas eu te amo, filha. Sempre amei. Só queria poder estar lá no seu casamento. Só queria te ver de noiva. Por favor, me dá essa chance. Por favor." Li 3 vezes. Senti aquele aperto no peito, aquela vontade boba de acreditar, de dar mais uma chance. Seria tão mais fácil perdoar, deixar pra lá, fingir que estava tudo bem. Ter minha mãe no meu casamento, como todas as noivas têm. Não ter que inventar desculpas quando alguém perguntasse onde ela estava. Fiquei com a mensagem aberta por uns 5 minutos, os dedos sobre o teclado do celular. Daniel chegou da cozinha com 2 xícaras de chá. "Que foi?" "Tá pálida." Mostrei a mensagem pra ele. Ele leu em silêncio. Depois me olhou. "O que você quer fazer?" "Não sei", admiti. Parte de mim quer acreditar que ela mudou, sabe? Que ela realmente se arrepende. E a outra parte? A outra parte lembra da formatura. Dos 14 áudios que eu não ouvi. De todas as vezes que eu não fui prioridade. E se pergunta: será que ela só tá aparecendo de novo porque é um evento importante? Porque vai ter foto, vai ter gente, vai ter o que postar nas redes sociais dela? Daniel sentou do meu lado, segurou minha mão. "Você não precisa decidir agora. Mas lembra o que sua terapeuta sempre diz? Perdão não significa reconciliação. Você pode perdoar ela no seu coração e ainda assim não querer ela na sua vida." Deitei a cabeça no ombro dele e fechei os olhos. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha. Bloqueei o perfil do Instagram e não respondi. 2 dias depois, outro perfil novo. Outra mensagem. Bloqueei de novo. No terceiro perfil, escrevi uma resposta antes de bloquear. "Não vou responder mais. Não me procure."
Não apareça no meu casamento. Respeite minha decisão pela primeira vez na vida. As tentativas pararam depois disso. Ou ela finalmente entendeu, ou desistiu. Não sei e não queria saber. O dia do casamento chegou. Acordei nervosa, ansiosa, mas feliz. Beatriz dormiu no hotel comigo, ajudou a me arrumar, segurou minha mão quando eu comecei a tremer de emoção. O vestido era lindo, simples, sem exageros. Me olhei no espelho e pela primeira vez em muito tempo, não vi a Rafaela que implorava atenção. Vi uma mulher forte, que sabia o que queria, que tinha construído sua própria família. A cerimônia seria às 5 da tarde. Eu ia entrar sozinha. Não quis que ninguém me entregasse, porque ninguém tinha que fazer isso. Eu me pertencia. Mas quando faltavam 20 minutos para começar, um dos seguranças veio falar comigo. Desculpa incomodar, mas tem uma senhora lá fora insistindo que é mãe da noiva. Ela não tá na lista. Meu estômago revirou. Que senhora? Ela disse que se chama Conceição. Tá bem nervosa, chorando, dizendo que precisa falar com você. Conceição. Minha mãe. Ela tinha vindo. Mesmo depois de eu pedir explicitamente para não vir, ela tinha vindo. Respirei fundo. Manda ela ir embora. Se ela não sair por bem, chama a polícia. O segurança pareceu chocado. Mas, senhora, é sua mãe. E eu pedi para ela não vir. Ela tá invadindo meu casamento. Por favor, remove ela. Vi pela janela do quarto de noiva quando levaram ela para fora. Ela gritava meu nome, chorava, esperneava. Tinha vindo acompanhada. Reconheci meu pai, meus irmãos. Todos ali, na porta do sítio, sendo impedidos de entrar pelos seguranças. Minha irmã Amanda tentou gravar vídeo com o celular, provavelmente para postar depois dizendo que eu era má, que tinha impedido minha própria família de estar no meu casamento. Deixei que gravassem. Não me importava mais o que iam dizer, o que iam pensar. Aquele era meu dia, meu e do Daniel, e eu não ia deixar que eles estragassem de novo. Entrei no salão meia hora depois, andando sozinha pela passarela de flores, com o violino tocando aquela música que eu tinha escolhido. Vi Daniel me esperando no altar, chorando de emoção. Vi Beatriz sorrindo, emocionada. Vi Dr. Henrique na primeira fileira, orgulhoso. Vi a família do Daniel, que tinha me adotado de verdade, acenando. E não vi nenhum lugar vazio doendo no meu peito, porque todos que precisavam estar ali estavam. Todos que me amavam de verdade estavam presentes. Quando troquei as alianças com Daniel e ele me beijou, ouvi os aplausos sinceros de gente que torcia por mim. Gente que tinha aparecido. Gente que ficou. E pela primeira vez desde a formatura, não senti nenhuma falta do que eu tinha deixado para trás. A repercussão veio mais rápido do que eu imaginava. 2 dias depois do casamento, estava em lua de mel com Daniel em Maragogi, quando Beatriz me ligou. Rafa, não sei se você quer saber disso, mas... Sua irmã postou um vídeo. Meu estômago afundou. Que tipo de vídeo? Dela chorando. Falando que você não deixou sua família entrar no seu casamento. Tá viralizando. Pedi pra ela me mandar o link. Daniel estava do meu lado na espreguiçadeira da piscina, lendo um livro. Larguei o meu drink de coco na mesinha e abri o vídeo que Beatriz tinha mandado. Amanda, sentada na cama dela, olhos vermelhos, cara de quem chorou muito. Gente, eu preciso desabafar com vocês. Hoje foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Minha irmã se casou e não deixou a gente entrar. Isso mesmo. Nossa própria mãe, nosso pai, eu e meu irmão fomos barrados no casamento dela. A gente só queria dar um abraço, desejar felicidades, mas ela mandou a segurança tirar a gente. Nossa mãe tá arrasada, gente. Arrasada. Não para de chorar. E o pior é que a gente não sabe o que fizemos de tão grave para merecer isso. Pausei o vídeo. Já tinha visto o suficiente. Os comentários estavam cheios de gente solidária. Que filha desalmada, família é tudo, coitada da mãe. Essa geração não respeita mais nada. Tinha mais de 50 mil visualizações e continuava subindo. Ela convenientemente esqueceu de mencionar a formatura. Falei, a mandíbula tensa. Daniel largou o livro. Quer que eu faça alguma coisa? Posso comentar? Explicar? Não. Devolvi o celular para a bolsa. Não vou dar palco. É exatamente isso que ela quer. Que eu me defenda publicamente, que eu exponha a história toda, que vire um barraco de internet. Não vou entrar nesse jogo. Mas era difícil ignorar. Nos dias seguintes, o vídeo chegou em outras pessoas. Colegas da universidade me mandaram mensagem perguntando se era verdade. Gente que eu nem conhecia direito começou a me seguir no Instagram, provavelmente para bisbilhotar.
Até uma ex-professora do ensino médio me ligou. Rafaela, vi o vídeo da sua irmã. O que aconteceu? Mandei a mesma resposta para todo mundo. É uma situação complexa e particular. Prefiro não comentar publicamente. Educado, firme, sem dar brecha. Uma semana depois da lua de mel, voltei para o trabalho. Eu tinha aberto minha própria empresa de biotecnologia com parte do dinheiro do prêmio, focada em desenvolver e comercializar biomateriais. Tínhamos fechado o contrato com 3 hospitais grandes, a empresa crescia, eu tinha uma equipe pequena, mas competente. Era tudo muito novo, muito intenso, mas eu amava. Estava numa reunião com investidores quando minha secretária, Jéssica, bateu na porta. Desculpa interromper, doutora Rafaela, mas tem uma mulher aqui que diz ser sua mãe. Ela tá bem alterada. Senti o sangue gelar. Diz pra ela que eu não vou receber. Se ela não sair, chama a segurança do prédio. Os investidores me olharam com curiosidade, mas não comentaram nada. Tentei voltar a me concentrar na apresentação, mas minha cabeça estava lá fora, imaginando minha mãe fazendo escândalo no corredor da minha empresa. Quando a reunião terminou, fui direto falar com Jéssica. O que aconteceu? Ela ficou gritando que você é filha ingrata, que depois de tudo que ela fez por você, você trata ela assim. Teve que chamar segurança mesmo. Ela saiu chorando, mas saiu. Senti vontade de socar a parede. Não pela dor de ver minha mãe daquele jeito, mas pela raiva de ela estar usando o sofrimento performático para tentar me manipular. Para fazer eu me sentir culpada, para me forçar a ceder. Jéssica, se ela ou qualquer pessoa da minha família aparecer aqui de novo, não anuncia. Só chama a segurança direto. Ela assentiu, mas vi o julgamento nos olhos dela. Mais uma pessoa que achava que eu estava sendo cruel, exagerada. Mas ela não sabia. Ninguém sabia. Naquela noite, sentei com Daniel no sofá de casa e desabafei. Às vezes eu me pergunto se eu não tô sendo radical demais, se eu não deveria só deixar pra lá, perdoar, fingir que tá tudo bem. Você acha que tá sendo radical? Ele perguntou, me puxando pra perto. Não sei. Todo mundo age como se eu fosse a vilã, como se eu tivesse obrigação de engolir tudo que fizeram comigo só porque são meus parentes. Rafa, olha pra mim. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Você colocou limites, limites saudáveis. Você não deve nada pra quem te machucou. E se as pessoas não entendem isso, problema delas, não seu. 2 meses depois, minha empresa ganhou um edital do governo federal. Mais 3 milhões de reais para expandir a pesquisa e produção dos biomateriais. Saiu em jornal de novo. Entrevista na rádio. Matéria na revista Exame sobre jovens empreendedores que estão revolucionando a biotecnologia no Brasil. E adivinha? Lá vieram eles de novo. Desta vez foi meu pai quem apareceu. No estacionamento da empresa, encostado no meu carro, me esperando. Quando me viu, levantou. Rafaela, a gente precisa conversar. Parei a 3 metros de distância. Não temos nada para conversar. Eu sou seu pai, porra! A voz dele saiu mais alta, irritada. Aquele tom que eu conhecia desde criança, quando ele queria me intimidar. Você é um estranho que ajudou a me fazer. Nada além disso. Escuta aqui, sua pirralha ingrata. Ele deu um passo na minha direção e eu dei 2 para trás, puxando o celular do bolso. Dá mais um passo e eu ligo para a polícia. Não brinca comigo. Vi a raiva no rosto dele, mas também vi quando ele percebeu que eu não estava blefando, que eu realmente faria, que eu não era mais aquela menina assustada que abaixava a cabeça quando ele gritava. Você vai se arrepender disso, ele disse, a voz baixa, ameaçadora. Vai chegar um dia que você vai precisar da gente e a gente não vai estar lá. Ri de verdade, sem humor. Eu já precisei de vocês. No dia mais importante da minha vida, eu precisei. E vocês não estavam lá. Então eu aprendi a não precisar. Aprendi que eu sou mais forte sozinha do que com vocês puxando eu pra baixo. E sabe de uma coisa? Eu nunca fui tão feliz. Ele ficou parado ali, processando. Depois cuspiu no chão, perto do meu pé, e foi embora. Fiquei tremendo uns 5 minutos depois que ele saiu, mas era adrenalina, não medo. Entrei no carro, tranquei as portas e respirei. Tinha acabado de enfrentar meu pai. Tinha dito tudo o que precisava dizer. E não tinha cedido 1 milímetro. Liguei o carro e fui para casa, onde Daniel estava fazendo janta, onde tinha gente que me esperava de verdade, que comemorava meu sucesso sem querer nada em troca. E percebi que eu não precisava da aprovação deles. Nunca precisei. Só achava que precisava porque me ensinaram isso a vida toda.
Mas agora eu sabia a verdade. Eu era completa, do jeito que estava. Com a família que eu escolhi, com as pessoas que me escolheram de volta. E isso era mais do que suficiente. 5 anos depois do casamento, segurei minha filha pela primeira vez. Helena. 7 horas de trabalho de parto, Daniel segurando minha mão o tempo todo. E quando colocaram aquele serzinho pequeno e vermelho no meu peito, eu chorei como nunca tinha chorado na vida. Era amor puro, sem condição, sem cobrança. Era tudo que eu sempre quis sentir e nunca senti. Ela é perfeita, Daniel sussurrou, beijando minha testa. Você foi incrível. A mãe dele, Dona Lúcia, estava ali também. Tinha entrado na sala de parto comigo porque eu pedi. Ela tinha sido mais mãe para mim nesses anos do que Conceição tinha sido em 25. Bem-vinda, netinha, ela disse, tocando o pezinho da Helena com carinho. Nos primeiros meses de maternidade, confesso que pensei na minha mãe algumas vezes. Teve noite que a Helena chorava sem parar e eu não sabia o que fazer, e bateu aquela vontade boba de ligar para minha mãe e pedir conselho. Mas aí eu lembrava. Qual conselho ela ia dar? Que tipo de apoio ela ofereceria? Ela, que não tinha aparecido quando eu realmente precisei? Então eu ligava para Dona Lúcia. Ou para Beatriz, que tinha tido o filho dela um ano antes. Ou procurava na internet, nos grupos de mães. E descobria que eu conseguia, sim, sem a mulher que tinha me colocado no mundo. Quando Helena fez 1 ano, fizemos uma festa pequena no nosso apartamento. Família do Daniel, amigos próximos, colegas da empresa. A casa ficou cheia de criança correndo, de risada, de bagunça gostosa. Helena, com aquele vestidinho rosa que Dona Lúcia tinha feito, destruindo o bolo com as mãozinhas. Beatriz veio até mim na cozinha, enquanto eu preparava mais salgadinhos. Você tá feliz? Ela perguntou direto como sempre. Olhei pela porta da cozinha. Vi Daniel brincando com a Helena, fazendo ela rir. Vi Dr. Henrique conversando animado com meu sócio na empresa. Vi Dona Lúcia tirando foto de tudo, emocionada. Tô. Muito. Não sente falta? Sabia que ela estava falando da minha família. Às vezes eu sinto falta da ideia deles, da família que eu imaginava que eles podiam ser. Mas dos reais? Não, nem um pouco. Ela me abraçou. Você construiu coisa melhor. Olha em volta. Tá todo mundo aqui por você, pela Helena. De verdade. Tinha razão. E era libertador perceber isso sem dor, sem culpa, sem aquele buraco no peito. 6 meses depois da festa da Helena, recebi uma notícia inesperada. Meu irmão Lucas tinha me procurado. Não diretamente. Ele tinha mandado mensagem para Beatriz pedindo para ela passar para mim. Disse que minha mãe estava doente. Câncer, estágio avançado. Queria me ver uma última vez. Beatriz me mostrou a mensagem com cuidado. Não sei se você quer saber, mas achei que tinha que te contar. Fiquei em silêncio uns 2 minutos. Câncer. Minha mãe estava morrendo. 5 anos atrás, essa notícia teria me destruído. Eu teria corrido para o hospital, teria pedido desculpas por tudo, teria ficado do lado dela até o fim porque era minha mãe, e mães a gente não abandona. Mas agora? Senti tristeza, mas era distante. Como quando você fica sabendo que alguém que conheceu há muito tempo morreu. Uma tristeza educada, respeitosa, mas não devastadora. Você vai visitar ela? Beatriz perguntou. Não. Tem certeza? Absoluta. Respirei fundo. Se ela quisesse me ver de verdade, tinha tido 5 anos para isso. Não precisava estar morrendo. Podia ter respeitado meus limites, ter dado um passo atrás, ter tentado entender por que eu cortei contato. Mas não. Ela passou 5 anos me perseguindo, aparecendo onde não era chamada, fazendo escândalo, tentando me fazer de vilã. E agora que tá morrendo, quer absolvição. Quer que eu vá lá e diga que tá tudo bem, que eu perdoo, que ela foi uma boa mãe. Mas não vou, porque seria mentira. Beatriz não tentou me convencer do contrário. Só disse: você sabe o que é melhor pra você, e eu tô do seu lado sempre. Respondi pro Lucas através da Beatriz. Desejo que ela não sofra, mas não vou visitá-la. Minha decisão é final. Minha mãe morreu 3 meses depois. Soube porque saiu no obituário do jornal. Conceição. Maria Santos, 58 anos. Deixa marido, 3 filhos, 2 netos. Não fui no velório. Não fui no enterro. Passei o dia cuidando da Helena, trabalhando, vivendo minha vida normal. À noite, quando a Helena dormiu, sentei no sofá com Daniel. Ele não perguntou como eu estava, não tentou forçar uma conversa. Só ficou ali,
do meu lado, disponível se eu quisesse falar. Você acha que eu sou uma pessoa ruim? Perguntei depois de um tempo. Não. Acho que você é uma pessoa que se protege. E não tem nada de errado nisso. Ela era minha mãe. E você era filha dela. Ela que tinha responsabilidade sobre você, não o contrário. Ela te falhou primeiro. Você só reagiu. Encostei nele. Fechei os olhos. Não me arrependo. Nem deveria. Uns meses depois, estava na cozinha fazendo café quando Helena, que já estava andando, veio até mim com um livro de histórias. Vovó? Ela perguntou, apontando para a figura de uma velhinha na capa. Isso, amor. Vovó. Que nem a vovó Lúcia. Peguei ela no colo. Vem, vamos ler a história. Sentei com ela no sofá e li o livro todo, fazendo vozes diferentes, ouvindo a risadinha dela. E não senti nenhuma dor. Nenhuma falta. Porque a Helena tinha avó sim. Tinha a vovó Lúcia, que babava nela, que fazia roupinha, que dormia na nossa casa quando a gente precisava. Tinha família de verdade. E eu também tinha. Uma família que eu escolhi. Uma família que me escolheu de volta. Uma família que apareceu. 10 anos depois da minha formatura, recebi um e-mail do Departamento de Engenharia Biomédica da USP. Queriam me homenagear como ex-aluna de destaque, fazer uma palestra sobre minha trajetória. Aceitei. No dia da palestra, o auditório estava cheio. Estudantes, professores, profissionais da área. Subi no palco e vi Dr. Henrique na primeira fileira, sorrindo orgulhoso. Vi Beatriz com o marido e os 2 filhos. Vi Daniel segurando a Helena, que já tinha 6 anos e estava linda de vestidinho. Comecei a falar sobre minha pesquisa, sobre como tinha fundado a empresa, sobre os desafios e vitórias. No final, uma aluna levantou a mão. Doutora. Rafaela, qual conselho você daria pra gente que tá começando agora? Pensei uns segundos. Acreditem em vocês mesmos. Às vezes as pessoas que deveriam apoiar não vão apoiar. Às vezes você vai estar sozinho no momento que deveria estar acompanhado. E isso dói. Mas não desistam. Construam sua própria rede de apoio. Cerquem-se de gente que vê o valor de vocês. E nunca, nunca mesmo, deixem alguém diminuir suas conquistas. Vocês merecem comemorar cada vitória, com ou sem a presença de quem vocês esperavam que estivesse lá. O auditório aplaudiu. Desci do palco e Helena correu até mim. Mamãe, você foi linda! Peguei ela no colo, abracei forte. Daniel me beijou. Orgulhoso de você. Olhei em volta. Todas aquelas pessoas que importavam estavam ali. E nenhuma delas compartilhava meu sangue, exceto a Helena. Mas todas compartilhavam algo mais importante. Amor verdadeiro, respeito, presença. E finalmente, depois de todos esses anos, eu conseguia dizer com certeza. Eu não precisava de quem não quis estar comigo. Eu tinha muito mais do que isso. Eu tinha paz,